a graça e a paz. Mais uma sexta-feira, mais um meio-dia com a Dani, amém? E o tema de hoje é algo que o Senhor tem falado comigo de maneira muito íntima. Onde estão os nossos olhos? Aonde você mantém a tua visão, amém? O tema de hoje é sobre isso. Mantenha seus olhos para o alto, amém? Mas antes da gente começar, começa a dividir essa live com mais pessoas que, assim como eu e você, precisam manter os seus olhos para aquele que age no extraordinário e no impossível em nossas vidas, amém? Enquanto não dava o horário, eu estava conversando com o Senhor e eu ainda tenho medo da câmera ao abrir. E eu entendi que o dia que eu não tiver esse temor, não é o medo da câmera, amém? Mas da responsabilidade, daquilo que Ele tem me chamado para fazer, ali eu não estou mais olhando para o alto, eu estou olhando para mim. E não é sobre olhar para mim, é sobre olhar para o alto. Quando eu coloco toda a minha perspectiva, todo o meu olhar, toda a minha crença, toda a minha força em outra pessoa, seja em mim mesma, ou seja no cônjuge, nos filhos, no trabalho, em qualquer outra coisa, eu perco o meu campo de visão e eu acabo não olhando para o alto. Afinal de contas, o que é olhar para o alto? O que te faz olhar para o alto, amém? Hoje nós vamos falar o que te faz não olhar para o alto. Então, que nessa tarde o Senhor venha, em nome de Jesus, abrir os nossos ouvidos, tirar as escamas dos nossos olhos e que essa palavra seja uma palavra rema. Estamos falando disso essa semana na página, sobre receber uma palavra rema, que eu e você venhamos receber uma palavra revelada do Senhor. Uma palavra para mudar a nossa história. Chega de olhar para baixo, chega de olhar para o alto, tá repreendido. Chega de olhar para baixo, chega de olhar para o lado. Os nossos olhos estão para o alto, amém? Toda turma quando começa, eu tiro um tempo de consagração ainda maior. Porque eu sei qual é o campo de batalha que eu vou adentrar. Eu sei qual é o nível da guerra. E para todas as turmas o Senhor me dá uma palavra. E para a turma 14 que inicia hoje, a palavra foi em 2 Crônicas 20. Onde eu já li, eu já preguei sobre essa palavra, eu já falei no meio-dia com a Dani sobre essa palavra, mas o Senhor me deu uma palavra rema, revelada. Há uma diferença entre a palavra logos, que é aquela que está escrita, é o verbo, e há a palavra revelada, aonde o Senhor vai pegar um versículo, um texto, um capítulo e vai dizer: o Espírito Santo está abrindo os teus olhos nesse dia para você enxergar algo novo. E foi através dessa palavra de 2 Crônicas 20 que o Senhor vem ministrando na minha vida. Ei, olha para o alto. Eu te trouxe até aqui para te levar para o alto. Eu não te trouxe até aqui para olhar para as circunstâncias. Eu não te trouxe até aqui para viver de pires na mão. Mas por que eu e você acabamos vivendo muitas das vezes com migalhas, quando após o sacrifício da cruz e o reconhecimento dele, nos tornamos filhos, e filhos vivem na abundância em todas as áreas da sua vida? Porque os nossos olhos não conseguem vislumbrar aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu só posso fazer aquilo que o Senhor me coloca à frente. Não adianta eu tentar na força do meu braço, porque nela não vai acontecer.
Ela não vai acontecer. Meus olhos precisam estar para o alto. Mas vamos à palavra, amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. A palavra vai dizer assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Quantas das vezes nós estamos sentindo medo, mas não fazemos como Josafá? No lugar de ir buscarmos o Senhor, danamos a tagarelar e a colocar coisas no nosso coração totalmente fora do contexto e da palavra do Senhor. Acreditamos, inclusive, que a criatura pode mais do que seu Criador, quando a palavra do Senhor diz que não, nunca. A criatura nunca poderá mais do que seu Criador. Exemplos muito práticos. Satanás é criativo? Escreve aí, sim ou não? Satanás é criativo nas estratégias que ele utiliza para a quebra das alianças, para o fim de famílias, para acabar com a vida de pessoas? Ele é criativo? Sim ou não? Ele não é criativo. Se tem uma coisa que Satanás não é criativo. Sabe o que ele faz? Ele muda o endereço, o RG e CPF. De resto, você vai ver, as histórias todas vão se assemelhar. Obviamente, há detalhes de uma e outra, ok? Mas se você for ver, as estratégias são sempre as mesmas. Vamos lá. Aquele que está buscando pela restauração da sua família tem em oposição o seu cônjuge que diz que não vai voltar. Sim ou não? Sim. Sim. Na minha casa não foi diferente. Na tua também não é. Quantos de vocês já ouviram do cônjuge: eu não volto, estou vivendo o meu passaporte. Não volto nem amarrado, não volto obrigado, não volto, não quero, acabou. Sim ou não? Quem que está passando pelo processo de restauração já ouviu algo semelhante? Sim ou não? Quem já ouviu da outra parte que é impossível, nem que Deus desça à terra? Sim ou não? Você pode ter ouvido essas mesmas palavras com outras palavras, mas cujo significado é o mesmo. Não volto, não quero, acabou, desiste, vai viver tua vida. Sim ou não? Então Satanás é criativo? Não. Em nada muda. Não, amor, você ouviu bastante, Dani. Muito, vaza. Vaza. Não quero, tô apaixonada por outro, minha vida que seguiu, se a tua não segue, problema é teu. Então por que você acha que só o teu caso é impossível? Por que você acha que aquilo que o teu cônjuge determina é o que vai acontecer? Por quê? Quando Satanás não é nem um pouco criativo, quando todo casamento restaurado vai contar a mesma história. Ele não queria, ela não queria. Ele dizia para eu ir viver minha vida, ela dizia arruma outra. De todos os testemunhos, e eu acredito que vocês já viram muitos, em qual deles você não ouviu isso? Essa mesma coisa? Em todos você ouviu. Ela disse que não voltava. Ele disse que não voltava. Ela disse que era impossível. Ele disse que estava apaixonado por outro. Ele casou com outra. Ela casou com outro.
Ela disse que me odiava. Qual foi o testemunho de restauração que você escutou que não houve isso? Eu te desafio, em todos houveram. Todos. Todos disseram, era impossível. Sim ou não? Sim ou não? Entende? Mas por que eu mantenho a minha visão e os meus ouvidos para aquilo que o homem fala? Ou para aquilo que ele faz quando o homem, assim como eu e você, e o homem aqui é no sentido de humanidade, amém? Nada pode fazer e toda criatura se rende à sua criação. Por que eu fico de canal em canal tentando achar que o meu problema é diferente? Não é. Deixa eu te contar, não é. Vai ter suas especificidades. Vai ter. Mas Deus continua sendo o mesmo. E fazer com que eu olhe para o alto fará com que eu vença essa luta. Eu queria que vocês tivessem os olhos abertos para lerem o que vocês escrevem muitas vezes. O que eu recebo todos os dias. Sim, deixa eu dizer algo para você. Quando estamos passando pelo deserto, há momentos que ficamos como cegos errantes. E a nossa visão se torna turva. É tanta areia que os nossos olhos passam a não enxergar. Eu queria que vocês tivessem os olhos espirituais abertos para ler e compreender muito do que vocês escrevem, muito do que vocês dizem e muito do que vocês fazem. Se eu não tiver rema na minha vida, eu não consigo enxergar. O texto de 2 Crônicas, ele vai falar da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Mas por que ele recebe a graça? Por que ele recebe a vitória? Foi porque ele não teve medo? Não. A palavra está dizendo que ele teve medo, mas o que ele fez com o medo? Ele foi buscar ao Senhor. Você compreende? Todas as vezes que o medo vier sobre mim, eu vou para a presença. Não é sobre não sentir medo. Eu já falei isso inúmeras vezes, em inúmeras lives, em inúmeras pregações, em ministrações. Não é sobre não sentir, nós vamos sentir, mas é sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto. Josafá fez a coisa mais certa e assertiva. Ele sentiu medo e foi para a presença. O versículo 3 vai dizer: Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Quando o medo bater, não é para desabafar com ciclano beltrano. Silêncio. O que Moisés fazia para guiar o povo no deserto? Ele buscava o Senhor. Quando ele não sabia que direção tomar, ele buscava o Senhor. Quando ele sentia medo, ele buscava o Senhor. Quando o negócio estreitava e o povo se levantava, ele buscava o Senhor. E aí, sabe o que nós fazemos? Deixamos que os nossos lábios venham profetizar a escassez sobre as nossas vidas. Como assim, Dani? Turma 14 começa hoje. Desde o dia 5, eles estão recebendo o meu devocional diário, para que o Senhor comece a ministrar na vida deles. E aí sabe o que acontece? Como bebês, e ok, é entendível, também não é diferente das outras turmas que estão iniciando, amém?
3, 4 dizem amém. Aí vem 2, 3, diz assim: meu dia tá péssimo, minha vida tá acabada, meu marido me destruiu, minha esposa me amaldiçoou. Aí a turma que tava pegando o fogo do Espírito faz assim: porque humanamente falando, sabe o que acontece? Se uma pessoa começar a reclamar e a murmurar do teu lado, você é contaminado por isso aí. Verdade ou mentira? Esses dias eu fui numa padaria de manhã cedo com o Daniel, uma padaria até bem conceituada aqui em Fortaleza, e tinha uma moça na fila do caixa. E nesse dia só tinha um caixa funcionando. É uma padaria bem grande e só tinha um caixa funcionando. Nós ficamos uns 10, 15 minutos aguardando para sermos atendidos. E aquela moça só reclamava. Gente do céu. Você imagina 7 da manhã, alguém que tá reclamando sem parar. Eu já tava me sentindo sufocada. Ela reclamava de tudo, gente. Ela reclamou que o ônibus dela veio lotado. Ela reclamou que o pão não estava assado do jeito que ela queria. A cada gôndola que ela passava até chegar ao caixa, ela reclamava do preço de alguma coisa ou do sabor de alguma coisa. Ela reclamou do chefe, ela reclamou dos colegas de trabalho. Gente, que energia pesada! E aí sabe o que acontece? Ela vive exatamente isso. Porque os olhos dela não estão para o alto. Ela sequer se deu conta que ela amanheceu viva. Ela sequer se deu conta que ela teve dinheiro para comprar o pão. Ela sequer se deu conta que ela deveria agradecer por ter um emprego. E por consequência, dinheiro para sustentar sua família. Fruto do seu trabalho. Mas por que a gente reclama por tudo aquilo que nós não temos ainda, mas não conseguimos agradecer por aquilo que já temos e usufruímos? Quantas pessoas foram dormir e não acordaram hoje pela manhã? Eu e você estamos aqui vivos. E a maioria de nós saudáveis. Porque de novo eu ando tropeçando. Uma criança, quando ela começa a andar, por que ela cai? Primeiro, porque ela ainda está encontrando o seu ponto de equilíbrio. Segundo, porque ela ainda anda olhando para o chão. Ela está aprendendo a andar. E quando eu ando olhando para o chão, o que acontece? Eu caio, gente. Eu tropeço nos meus pés. Você entende porque meus olhos precisam estar para o alto e não para cá? Não é sobre não ter medo. Josafá teve medo. Mas o que ele fez com o medo? Em seguida a palavra nos desnuda. Ele diz assim: mas se pôs a buscar ao Senhor. Você tem se colocado a buscar ao Senhor, não de uma maneira rasa, não de uma maneira leviana, não de uma maneira qualquer. Deixa eu falar algo pra você. Essa conversinha fiada, eu já fiz de tudo, não fez. Todas as vezes que alguém diz pra mim, eu já fiz de tudo, tenha certeza que não fez. Sabe o que é fazer de tudo? Senhor Deus, vem cá, me socorre, me socorre, me socorre. Aí quando Deus vai falar, ó, sai de fininho. Não dá tempo de ouvir. Uma das coisas necessárias para ouvir a palavra revelada é dar tempo de Deus falar, de você ouvir, para que você possa discernir o que vem da fonte de águas vivas, que é o Senhor, e do que vem do inferno. Aí você diz, eu já fiz de tudo, não fez. Tá, ó, quilômetros de distância de fazer, não fez. Acha que ler um devocional de 3 minutos, pronto, já falei com Jesus. Eu quero falar com ele por 3 minutos, mas quero ter dele o impossível.
Mas você tem tempo para zapear. Você tem tempo para estar murmurando no celular. Você tem tempo para ver dancinha no TikTok. Você tem tempo para perder tempo. Mas para Jesus você não tem tempo. Você não tem. Ai, já tô atrasada, eu tenho prazo para entregar o relatório, o chefe tá brigando comigo. Você não tem tempo, mas você tem tempo para estar no Netflix, ó. Pega a Bíblia. Ai, bom sonífero. E aí vem dizer, eu tentei de tudo. Não, você continua olhando para baixo, você continua olhando para o lado, mas você esqueceu que é lá de cima que vem o teu socorro. Continuando o texto de 2 Crônicas 20. E aí foi a palavra revelada do Senhor, a primeira palavra do Senhor revelada dentro dessa palavra para mim, já para a turma 14, aonde ele vai dizer, eu tive medo, eu te busquei, mas os meus olhos não se perderam de ti. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, vai dizer assim, porque em nós não há força para resistirmos. Em mim, você não há forças. Tentar na força do braço? Esquece. Você vai continuar recebendo da mesma coisa. E aí vai dizer, já fiz de tudo. Quando não fez. Porque de nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. O teu problema hoje parece para você uma multidão que tenta te pisotear. Você não consegue, ela vai te levando pro outro lado, sim ou não? Problema, ó, tá sobrando. Josafá está dizendo, eu não tenho força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E eu não sei o que fazer. Quantas vezes você se viu dizendo, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas olha a rema de Deus nessa tarde para a tua vida. O texto continua dizendo, eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. Josafá não sabia o que fazer. Olha só, sabe aquele ditado que diz assim? No mato sem cachorro. Josafá estava no mato sem cachorro. No mato sem cachorro. Ele estava num local, geograficamente falando, que nem para fugir dava. Eram dois inimigos, cada um vindo de um lado. E Josafá está ali dizendo para Deus, Deus, eu tô com medo, mas eu vou te buscar. Deus, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como resistir a tudo isso. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas uma coisa eu sei. Os meus olhos continuam fixos em ti. Quando eu tomo a decisão de parar de olhar para o lado, de parar de olhar para baixo e decido olhar para o alto, mudou. 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 No mesmo capítulo 2 de 2 Crônicas 20, no versículo 24, vai dizer assim, tendo Judá chegado ao alto, olhava para o deserto, procurou ver a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Se eu mantiver os meus olhos confiando unicamente no Senhor, e parando de olhar as circunstâncias, parando de ouvir o que me vem. Gente, sempre tem. Eu não sei se a Priscila ainda tá aí na live, eu vi ela entrando. A Pri é nossa aluna da turma 6 e de outros cursos de extensão. E ela é uma pessoa muito divertida e às vezes ela escrevia no grupo.
Sempre tem um filho de Nabucodonosor para vir dar notícia ruim para nós. Isso também Satanás não é criativo. Quantas pessoas se levantam, olha aí a Pri, para te trazer só notícia ruim. Ou então para te aconselhar daquilo que é oposição à palavra. Vai viver a sua vida. Deixa de ser, vou usar uma expressão mais forte, otário. Menina, tá novo. Corre dentro, vai pro mundão. Legal é torar a cabeça de cachaça. Sim ou não? Ou então para dizer, olha, não queria te trazer essa notícia, mas deixa eu te contar para você não ficar enganado, meu bem. Tem ou não tem os filhos de Nabucodonosor, né, Pri? E aí o que você faz? No lugar de manter os ouvidos e os olhos para o alto, daquele que é fiel e te prometeu, você começa a deixar o teu coração ser setado por essas pessoas. Satanás é criativo? Não foi, nunca será, jamais será. Mas os meus olhos permanecem fixos para o alto, porque quando os meus olhos permanecem fixos para o alto, a vitória me é entregue. Se você parar para ler, e eu te convido, esse final de semana, leia esse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 29. Estuda ele. Diz, Senhor, me revela. Eu começo essa live dizendo para vocês, gente, eu já preguei sobre esse tema, tem live sobre esse tema no canal, mas o Senhor continua se revelando, continua trazendo rema, mas trazer rema para mim e para você requer uma coisa chamada relacionamento. Putz. Relacionamento. Mas eu só quero falar, eu não quero ouvir. E aí quando falamos demais, ouvimos de menos, sabe o que acontece? Blasfemamos, murmuramos, nos perdemos, deixamos de olhar para o alto e voltamos a olhar para baixo. Se o meu Deus disse que a vitória é minha, ela é minha. Se o meu Deus disse que casamento é uma aliança, um propósito imutável, inquebrável, é uma aliança, é um propósito, é imutável, é inquebrável. Se o meu Deus já diz que aqueles que estão com Ele são mais do que vencedores, então eu sou mais do que vencedor. Porque os meus olhos continuam olhando para o alto. Para de olhar para o lado. Para de olhar para as circunstâncias. Não é sobre não sentir. A palavra está falando, Josafá teve medo, mas no lugar dele pegar o medo e sair gritando um monte de bobagem e blasfemando, o que ele fez? Ele foi para a presença. Para de perder tempo, ó, pegando notícia do inferno. E começa a ganhar tempo olhando para o Senhor, se relacionando com o Senhor, adorando ao Senhor. A palavra, estão falando aí, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos do 1 até ao 29. Eu estou pensando alguns versículos dentro desse texto, amém? E quando eu mantenho meus olhos para o alto, quando eu pego o meu medo e vou para a presença do Senhor, as minhas dúvidas, a minha mão que está atada, entrego para aquele que age no impossível, no extraordinário, no improvável, além de eu olhar e ver todos os meus problemas, todos os meus adversários exterminados. E aqui, por favor, irmão e irmã, adversários, a gente está falando sobre
a quem é a nossa guerra. A nossa guerra não é contra o sangue, ela não é contra a carne, mas ela é contra principados e potestades. Aqui a gente está falando de batalha espiritual. Quando eu entrego o meu medo, a minha dúvida, a força do meu braço, mantenho o meu olho fixo no meu Deus, esqueço o que as pessoas falam para mim e me mantenho firme na promessa. Além de eu ver os meus problemas mortos, sabe o que o Senhor faz? Me entrega os despojos de guerra. Sabe aquela dor que você está sentindo agora? Principalmente as mulheres, tá? Mulheres são mais para esse tipo de relato, é mais nosso, feminino. Dani, a viagem dos nossos sonhos. Agora ele está fazendo sem mim. A compra do carro dos nossos sonhos está fazendo sem mim. Isso daí são despojos de guerra. Satanás tentando roubar aquilo que era teu. E aí, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 25, a palavra vai dizer: vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, tomando para eles as riquezas e a abundância de objetos preciosos. Deus te devolve. Deus te devolve aquilo que foi saqueado de ti. Aquilo que o inimigo tentou levar. Jesus diz assim: pera lá, mantém teus olhos fixos em mim que você vai ver o que eu vou fazer. Além de exterminar teus adversários, eu vou te devolver aquilo que é teu. Entende? Mas você vai precisar aprender a não mais viver olhando para baixo, nem para o lado, nem ouvindo o que a multidão grita tentando te parar. Você vai precisar aprender a olhar para o céu e ver o extraordinário de Deus e entregar a tua dúvida e o teu medo para Ele. Essa é a palavra revelada que o Senhor tem para mim e para você essa tarde. Que a afronta, que o medo, que a dúvida, que aquilo que parece ser muito mais forte do que você, para Deus nunca foi. Para Deus nunca será. Que você possa receber essa palavra rema nessa tarde e que a partir de hoje, todas as vezes que o teu coração pensar em duvidar, você vai olhar para o céu e vai dizer assim: mas os meus olhos permanecem fixos em ti, Senhor, e eu não vou mais me perder. Eu não vou nunca mais me perder, porque enquanto os meus olhos estiverem fixos em ti, o que é impossível para mim é totalmente possível para ti. E aquilo que eu não posso vencer, tu vem com a tua mão e vence. Toma posse disso. Recebe essa palavra essa tarde. Te alimenta dela. Da mesma forma que você fica falando: ai, minha semana tá difícil, meu dia tá difícil, meu mês está difícil. Nunca mais faça isso. Quando você decreta algo, sabe o que acontece? Você vai viver isso daí. Se você disser: meu dia hoje tá terrível, ele pode até tá, mas você não vai dar o gosto pra Satanás. Tô passando na prova e dando glória. Você não vai mais dizer para Satanás: ei, toma aqui a minha vitória. Nunca mais. Porque quando eu faço isso, eu transformo um dia difícil numa semana difícil, num mês difícil, num semestre difícil, num ano difícil, numa década difícil. E o difícil, Satanás que fique para lá.
eu e você fomos chamados para viver o melhor dessa terra, amém? Turma 14, hoje começa, amém? Se você não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? Chama lá a Renatinha ou o Marcos no direct. Para quem já tá na turma, hoje é dia do milagre chegar. Toma posse dessa palavra, não esquece dela. Deixa ela arder dentro de você. E todas as vezes que você dá uma escorregadela, um tropeço, você diz, não, eu olho para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro, amém? Um beijo, fiquem com Deus e rema. Uma palavra rema. Seja esse o teu objetivo todos os dias ao buscar a presença do Senhor, amém? A paz.